Programa Palavra Espírita. Oferecimento: Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso. Guzzi Cook, Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais. Sociedade Espírita Luz e Caridade. Estamos iniciando mais um programa Palavra Espírita, agradecendo aos nossos apoiadores culturais, Sociedade Espírita Estudo e Caridade, Lar de Joaquina, Guzzi Cook, Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais, Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso, e Sociedade Espírita Luz e Caridade. E para minha alegria, está aqui comigo hoje um grande amigo, mas quando eu digo grande, não é porque ele é grande no tamanho, não, porque ele é um grande amigo em todos os sentidos da vida. E eu estou falando de Francisco Heraldo Azambuja. Meu amigo, muito obrigado por ter aceito o meu convite para a gente bater um papo hoje sobre o nosso assunto aqui. Com certeza, eu que agradeço. O Heraldo, para quem não sabe, logicamente, que imagino que ninguém saiba, o Heraldo foi quem me introduziu, digamos assim, mais exatamente no mundo dos palestrantes espíritas. Eu me lembro que encontrei por acaso, talvez o por acaso seja entre aspas, com o Heraldo na rua, e o Heraldo me convidou para dar uma palestra, coisa que eu nunca tinha feito na vida. E aquele foi o pontapé inicial para sabe-se lá quantas palestras. Por que será que ocorreu isso, né? Por que será? Foi que nos uniu no acampamento ali próximo à Ótica Santa Maria. É interessante. Né? Foi entre aspas, o acaso. O acaso. Né? Que, diz que o acaso é quando Deus não quer assinar um nome e coloca acaso, né? Mas, gente, o meu assunto com o Heraldo hoje, nós vamos falar sobre anjo da guarda, ou espírito protetor, seja lá o nome que você que está do outro lado da telinha queira dar. E já direto, Heraldo, existe anjo da guarda? E há uma segunda pergunta, tu sempre acreditou em anjo da guarda ou tu não acredita ou passou a acreditar agora? Eu, como vim do berço católico, certamente sempre acreditei. Eu sempre fui criado, né, como um anjo, da maneira como o catolicismo nos apresentava, e eu tinha uma confiança, né? Não sabia, não tinha o entendimento de como era esse anjo da guarda, aquele anjo com asinhas, tudo aquilo que o catolicismo me apresentou, inclusive coisas maravilhosas, me ensinou a conhecer Jesus, a amar Jesus, a entender. E depois a gente migrou, há quase 40 anos, para a doutrina espírita. Então, eu sempre acreditei no anjo da guarda. Nós, como espíritas, temos uma outra conotação, mas segue-se ainda se falando em anjo da guarda, ou anjo guardião, ou espírito protetor. Tá, mas vou fazer uma pergunta que não sei nem se devo fazer. O anjo da guarda, esse que tu acredita, tu já acreditou em anjo da guarda? Sim, com asa, digamos? Totalmente. E hoje, ele precisa de asa, digamos assim? Não há necessidade, né? É um simbolismo que foi criado durante o catolicismo, né? Que o anjo eram os escolhidos por Deus, e nós, como espíritas, né, irracionalmente, filosoficamente, cientificamente, religiosamente, nós nos aprofundamos e sabemos que não tem essas asinhas o espírito. O anjo da guarda, ou espírito protetor, falando objetivamente, é um espírito elevado. É um espírito elevado suficiente para guiar determinado escolhido por Deus, ou seja, pelos espíritos superiores que delega a ele, um espírito elevado que vai guiar o seu protegido, né, todos nós, protegido, na senda do bem, nas escolhas, nós fazer as melhores escolhas, auxiliar na proteção. Né? Então, ele é um espírito com uma elevação proporcional ao grau de evolução do seu protegido, para que ele encaminhe este para a senda do bem, através de conselhos, de inspirações, dando coragem,
né? Dando advertências, né? Essa seria mais ou menos a função. E ele tem uma dedicação para com o seu protegido. Ele é delegado. Uma pergunta. Um dia eu vou ser um anjo protetor, digamos, de alguém? Certamente. Eu, tu, ele, nós, vós, eles, enfim, todos nós que estamos encarnados aqui. Nós sabemos que para nós atingirmos o nível, né, da angelitude, poderia-se dizer, ou o espírito crístico, nós devemos passar por determinadas etapas. Naturalmente, mas naturalmente mesmo. Todos nós, como espíritos, quando chegamos num grau de elevação, como o espírito protetor, nós vamos proteger, mesmo não sendo o protegido, nós vamos proteger algum irmão que esteja em necessidade. E a partir daí, nós vamos ser encaminhados para tal, que é um dos degraus, para que a gente atinja, né, os graus superiores, e assim vai galgando. Um dia, logicamente, nós não iremos mais necessitar de um espírito, de um espírito protetor. Mas, segundo está nos escritos da doutrina espírita, nós devemos experimentar todos os tipos de hierárquicos, né, do crescimento. Daí entra as duas asas, mas as duas asas simbólicas, né, do conhecimento e as asas da moral, ou seja, do desenvolvimento das suas virtudes. Estamos no conhecimento um pouco maior ainda, que é necessário para que a gente possa entender, mas a da virtude tem que acompanhar. Então a gente tem que experimentar os talentos tanto do conhecimento científico, técnico, intelectual, como principalmente do moral, né? O anjo, o espírito protetor, ele precisa ser, necessariamente, ele tem que ser um espírito superior ou um espírito mais elevado em moral do que nós, por exemplo? Não, superior não há necessidade de ser superior, na verdade, né? Ele é um espírito elevado. Um espírito elevado. Ele é escolhido por espíritos superiores, amando de Deus, mas que ele tenha as condições de guiar o seu protegido, tá? Conforme o grau do seu protegido, para que esse faça as escolhas, as melhores escolhas, as suas melhores decisões, usar o seu livre-arbítrio de uma maneira mais correta. Ele não vai fazer pelo seu protegido, mas ele vai procurar aconselhar, vai procurar consolar nas aflições, vai procurar dar advertências, vai dar conselhos, mas ele vai ficar durante toda a encarnação e, para muitos talvez espíritas talvez esqueçam pela doutrina passada do catolicismo ou de outras religiões pro espiritismo, esqueça da importância de um espírito elevado que está ao seu lado dioturnamente, não no teu lado, como um capataz, que nem diz Divaldo Franco. Uhum. Ele está sempre em vigília, te olhando a distância que ele tiver, porque distância para espírito elevado não tem. Ele pode estar em outro orbe, mas cuidando de nós e fazendo outras tarefas. O espírito elevado não vai ficar de braço cruzado no nosso lado, olhando assim, né? Esperar que o seu Francisco Heraldo, o seu Jader, né? Não, ele está fazendo as suas tarefas lá, mas está sempre olhando para nós e nos dando a atenção necessária, né? Para os desafios da vida, para os compromissos, para os obstáculos, para os reveses, para as provas, para as expiações, nos dando aquela sustentação, como eu falei no início, confiança, advertência, inspiração, uma série de coisas. Tu falaste uma coisa aí que tu disseste o seguinte, que nos auxiliando, nos aconselhando, essa palavra ficou gravada. Uhum. De que forma que ele nos aconselha? Se eu particularmente nunca escutei nenhum conselho dele, como é que funciona isso? Pois é, a gente muitas vezes não se apercebe, né? Normalmente ocorre no momento em que estamos, né, em sono, dormindo, onde o nosso espírito se desprende, mas nós, esse aconselhamento, essa advertência, tudo ocorre dioturnamente. Muitas vezes ocorre eventos que nós atrasamos, esquecemos alguma coisa em casa, voltamos. Muitas vezes voltamos, por quê? Porque se nós saíssemos naquele horário, naquele momento, algo que não deveria acontecer, poderia acontecer.
tipo um acidente ou alguma coisa, algum revés da vida. Então ele nos atuaria e nós não nos apercebemos disso. Muitas vezes sai de casa, quem gosta, muitos espíritas não gostam, mas eu gosto de Nossa Senhora, de Jesus, cada um, né, faz uma ligação, te faz lembrar. Às vezes as coisas da vida são, né, tem muitas atribuições. A corrida te lembra, diz assim, pô, me protege. Aí vem aqueles pensamentos, não, quando eu chegar lá naquele nono trabalho, onde quer que seja, quando eu chegar lá, eu vou chegar e vou fazer isso, isso, isso. Nós espíritas sabemos que quando vem esse tipo de pensamento, nós temos um irmão elevado, que tem as condições desde que nós damos abertura para ele. Focamos no pensamento do bem, eu quero melhorar. Aí eu peço para o meu anjo da guarda, digo, meu anjo da guarda, me tira esse pensamento, por favor, esse pensamento, eu sei que não é um pensamento bom. Qual é a discussão, qual é o embate que é um pensamento bom? Não é. Num trânsito, num congestionamento, eu começo a me irritar, porque assim, não adianta, eu tenho que, aquela egrégora, todo aquele grupo de pessoas tendo uma vibração muito baixa, né, é um prato feito para que os irmãozinhos inferiores venham atuar em nós. Não vai adiantar, nós não vamos chegar mais rápido se nos irritarmos, né, se xingarmos alguém por algum motivo ou outro, né, e o nosso anjo da guarda está ali nos auxiliando, nos ajudando, sem nos darmos conta. Então, alguns conseguem, é raro, né, mas eu também faço parte Rinaldo, tu tem uma explicação para... eu vou ter que fazer essa colocação e nós vamos para o intervalo. Tu tem uma explicação clara por que, eu não sei se é o teu caso também, em primeiro lugar, quando a gente pede ajuda para Deus, depois muitas vezes para Nossa Senhora, né? Quem veio do catolicismo, Nossa Senhora, como é o nosso caso, né? Maria. Maria. Depois para um santo ou uma santa de devoção. Claro. E lá, em último caso, a gente pede ajuda para o nosso anjo da guarda. Exatamente. Né? Para o nosso espírito protetor. Existe alguma explicação lógica para que a gente deixe o nosso protetor que está responsável por nós naquela encarnação, por último, né? Será que a gente imagina que o anjo, o nosso protetor, não tem a força suficiente para chegar lá, né? Lá nas alturas, né? E resolver o nosso problema? Mas isso aí tu vai responder no início do segundo bloco, certo? E com esse questionamento para o meu amigo Heraldo, estou encerrando o primeiro bloco do programa Palavra Espírita, agradecendo à Sociedade Espírita Lar de Joaquina, o Goods Cook Casa Criativa, Odontologia Lauda e CELP, Sociedade Espírita Luz e Caridade. E o nosso intervalo, para quem nos acompanha, sabe que ele é bem curtinho e a gente já retorna. Programa Palavra Espírita. Oferecimento. Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso. Goods Cook Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais. Sociedade Espírita Luz e Caridade. Odontologia Lauda. São 40 anos de alegrias, são 40 anos de profissão, são 40 anos de estudos, tecnologias e evolução. São 40 anos de histórias e belos sorrisos de várias gerações. São 40 anos de experiência, sendo testemunho de lindas emoções. Odontologia Lauda. Há 40 anos, o brilho do seu sorriso. Odontologia Lauda. O implante que se transforma em sorrisos. Somos irmãs e vamos caminhar, crescer e distribuir felicidade.
Juntas nos tornamos melhores e te surpreenderemos cada vez mais. Vamos espalhar coisas lindas por aí? Agora juntas. Goodies e Cookie, ainda mais criativas. Em 3 endereços: Santa Maria Shopping, Royal Plaza e uma nova loja na Avenida João Luiz Pozobon. Estamos iniciando o segundo bloco do programa Palavra Espírita, agradecendo mais uma vez ao Lar Joaquina, Goodies e Cookie, Casa Criativa, Odontologia Lauda e Sociedade Espírita Luz e Caridade. E quem ligou a TV agora, eu estou batendo um papo aqui com Francisco Heraldo Azambuja, da Sociedade Espírita Dr. Fernando Duó. Por falar em Fernando Duó, por favor, transmite meu abraço para aquele pessoal lá, meus amigos e amigas que eu tenho lá. Antes de encerrar o primeiro bloco, como eu faço às vezes, eu deixei um questionamento para o Heraldo. Por que quando a gente vai pedir, que nós costumamos muito pedir, né, e pouco agradecer, quando a gente vai pedir alguma coisa, a gente normalmente, em primeiro lugar, se dirige a Deus, né? Em segundo lugar, algumas pessoas a Maria, outros ao Santa Devoção, e lá em último lugar, lá o nosso Anjinho da conhecido, guarda. nosso anjinho da guarda, né? Verdade. Tem alguma explicação para isso, Heraldo? Nós como espíritas, né, em função dos conhecimentos que nós possuímos, nós sabemos que Deus, né, a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, bondade infinita, justiça, bom, Jesus, todos os atributos de Deus, de Jesus, de Maria inclusive, né, e de santos que são espíritos elevados, né, de alta estirpe, que vieram como missionários aqui na Terra, e nós realmente, como espíritas, acabamos nos esquecendo daquilo que nós somos criados, né, tendo um espírito. Vejam bem, um espírito onde é considerado por muitos um presente da misericórdia divina para nos acompanhar, para nos guiar na senda do bem, para nos proteger, nos auxiliar em toda a nossa caminhada terrena, não só na nossa encarnação, desde o nascimento. Do nascimento ele acompanha muitas vezes em inúmeras encarnações, e ele vem por ser simpático a nós, ele gosta de nós, ele tem um apreço. Depois que ele aceitou a tarefa, ele é obrigado a ser? Sim, claro, depois ele pode ser trocado, aí o outro substitui, mas por motivos de elevação, de trabalhos mais elevados, que ele também tem que galgar caminhos maiores. Mas a gente, no momento que a gente começa a retomar e a entender a importância de termos ao nosso lado, eu digo ao nosso lado, sempre conectados, com um espírito elevado, que irá atuar de forma mais incisiva, não que Deus não faça isso, mas a gente pedindo diretamente para Ele, e Ele vai ter as condições, Ele é o intermediário, Ele é o medianeiro. Nós temos a Nossa Senhora medianeira, Ele é o medianeiro do plano superior de Jesus, de Deus, e está atuando diretamente sobre nós. Então, é uma brincadeira, mas como se diz assim, vamos direto no atalho aqui, não que Deus não possa, né? Tem as atribuições de Deus, tem capacidade para isso, lógico, mas está ali o anjo da guarda para trabalhar no sentido de nos auxiliar. Quem é que escolhe quem vai ser o meu anjo protetor? É Deus? João, vem cá, tu vai ser o protetor, o anjo da guarda do Jader ou do Heraldo. Como é que funciona isso? Normalmente o anjo da guarda ele é escolhido pelos espíritos superiores, né? Mas ele aceita a tarefa por simpatia ao seu protegido. Ele vai aceitar porque ele tem uma simpatia por nós, por motivo a gente não sabe, né? E para ele pode ser, inclusive como os espíritos esclarecem a Kardec, pode ser um prazer para ele, ou talvez uma missão que faz ele crescer. Então é somente esses dois casos, um prazer e uma missão, mas ele vai escolher o seu protegido, ele vai aceitar essa tarefa de ser o espírito protetor desse indivíduo, porque ele simpatiza com ele, porque é simpático a ele. Isso é bem frisado na doutrina espírita. Heraldo,
um serial killer, um pedófilo, um Hitler da vida, desses, eu vou colocar entre aspas, desses monstros que surgem entre nós, de tempos em tempos, eles também têm um protetor? Todos nós aqui na Terra, independente do grau evolutivo, todos os espíritos, independente da sua evolução e do seu comportamento, né, ele tem o seu anjo guardião, proporcional ao seu grau evolutivo, né, para que ele possa trabalhar de uma maneira mais efetiva. Vamos fazer só um paralelo, por exemplo, o indivíduo primitivo, né, que está dando os primeiros passinhos, né, ele vai ter primeiras encarnações, né, os primeiros passos, ele vai ter um espírito protetor proporcional, é como diz até, se fala, não vai se dar a um aluno dos primeiros aninhos um professor de filosofia, né? Então tudo é proporcional. Aqueles, por exemplo, uns espíritos que exigem bastante demanda, espíritos difíceis, mais inteligentes, o espírito protetor é de um grau mais elevado do que a média, né? Se o espírito é um espírito com a índole ruim, né, como um Hitler que você falaste, como agora estamos vivendo inúmeros eventos que tem irmãos que estão cometendo coisas que nós não concordamos, tem seu anjo da guarda também. Agora, se o protegido, né, o pedófilo ou quem seja, não escuta, aí o problema não é do espírito protetor. O problema é do pedófilo que não deu ouvidos aos conselhos, às advertências, a esse anjo protetor, espírito protetor que está ali. Deu ouvidos aos irmãos inferiores, aqueles que se comprazem com o mal e aí seguem nascendo no caminho. O nosso protetor, ele pode, digamos, resolver problemas que é de nossa responsabilidade? Pode resolver por nós, digamos? Por nós, pois é. É interessante essa pergunta porque tem muitos conhecidos espíritas, né, e inclusive espíritas, que dizem assim: eu não preciso orar para Deus, porque Deus sabe tudo que eu preciso, sabe tudo que eu vou passar. Eu não preciso, logicamente, orar para o meu anjo guardião. Eu acho que o anjo guardião sabe tudo que eu tenho que fazer, né? Então ele vai obrar por nós? Não. Nem Deus, nem Jesus, nem Maria, nem o santo da nossa afinidade, né? E nem o nosso anjo guardião. Ele não pode fazer o que nós temos que fazer, né? Ele simplesmente vai nos auxiliar a superar esses compromissos, esses obstáculos, esses desafios, essas provas, essas expiações, de uma maneira onde nos dá a confiança, a tranquilidade, não nos faz sofrer, porque o sofrimento é opcional. A dor pode existir, a dor existe, mas o sofrimento é opcional, então ele vai nos dar o consolo, vai nos auxiliar a ter mais segurança, a enfrentar. Vai enfrentar por nós? Não, não vai enfrentar por nós. Vai fazer por nós? Não, jamais vai fazer por nós. Mas vai nos dar aquela sustentação. Muitas vezes, numa prova de vestibular, vou dar um exemplo, assim, fazer uma analogia. Eu estou ali, eu sou merecedor, eu tenho que ser merecedor. Eu sou merecedor e vem uma questão para mim. E eu tenho no meu arquivo, vamos fazer um computador, né? Hoje tudo é moderno. Eu estudei aquilo ali, E eu sou merecedor, falta só um detalhezinho assim, ele pode me inspirar? Pode me inspirar. Eu estudei, eu me dediquei, eu sou merecedor daquilo, eu tenho que ser merecedor. Agora, se eu não sou merecedor de pedir, puxa vida, meu anjo guardião me auxilia, me ajuda, espíritos protetores, que não é só um anjo guardião, tem uma pleiade de espíritos que nos sustentam aqui na nossa encarnação, inclusive na programação reencarnatória, pedindo, me ajude. Não adianta, ele vai fazer, ele não tem de onde tirar dos nossos arquivos, do nosso computadorzinho, que é do nosso cérebro. Então, as nossas petições muitas vezes não são aceitas, não são realizadas, não por culpa do nosso protetor, mas por nossa culpa. Heraldo, uma vez eu vi na TV
de uma outra religião, respeitosamente, de uma outra religião, que teria uma sessão, digamos assim, não sei qual é o nome agora, não me lembro, para quem não estivesse satisfeito com o seu anjo de guarda, para comparecer naquele momento lá, para fazer a substituição do anjo da guarda. Não sei se tu já viu a respeito disso. Não segui. Isso aí é possível. Não, na verdade, não se pode modificar o que está traçado por Deus, né? O que está traçado por Deus é praticamente não, é aquilo que Deus determina. Todos nós possuímos um espírito protetor, que é determinado pelos espíritos superiores que escolhem, e eles só são substituídos, né? O anjo, ele pode proteger por várias encarnações ou por um período menor, né? Nunca ficamos sem, mas ele é substituído no momento que ele vai galgar outras tarefas mais elevadas, ou porque ele também cresce, ele tem que evoluir. Então, de repente, do Francisco Heraldo ou do Jader, ele vai para um compromisso maior, aí ele é substituído. Mas não substituído assim porque eu quero trocar por Mas isso. não no meio da encarnação também. Não, nem no meio da encarnação e nem na espiritualidade. Não há essa possibilidade. Tá? Ele vai abandonar o seu protegido. Vamos supor que ele possa abandonar, mas sempre há uns que substituem, mas isso é tudo na programação, tudo na espiritualidade superior. Muito bem. Não existe essa possibilidade. Heraldo, a produção me diz que o nosso anjo da guarda, ou melhor dizendo, nosso programa Sim. terminou, né? Uhum. Mas o nosso anjo da guarda não terminou, nem vai terminar tão cedo, né? Porque nós vamos continuar aqui por bastante tempo, e ele vai continuar nos ajudando. Que assim é a gente que é uma pessoa que não... A gente que eu digo também, nós espírita, com né? certeza. Espíritas, perdão, que não nos damos conta, às vezes nas tribulações da vida, que graças ao nosso protetor, aquelas tribulações não são tão grandes quanto poderiam ser, né? Verdade. Então, Heraldo, antes de encerrar o programa, eu quero te perguntar se tu quiseres deixar alguma mensagem para os nossos telespectadores, por favor. Aquela câmera 3 ali fica a teu dispor. Tá certo. A gente lendo Santo Agostinho, e ele nos alertando, como eu disse durante a nossa conversa, que é um presente da misericórdia divina, talvez um dos maiores presentes da misericórdia divina, o nosso anjo guardião. E os espíritos protetores, claro, com menos dedicação que o anjo guardião, para que nos guie, como foi dito no início, na senda do bem na nossa encarnação. Vejam bem, como disse o nosso irmão Jader, ele é pouco acionado. Tá? Não que ele não vá fazer por ser pouco acionado, ele irá fazer. Mas essa nossa intimidade, essa nossa proximidade com ele, essa nossa conversa franca, fraterna, amiga com ele, as nossas petições, os nossos agradecimentos, quando nós escapamos de algum perigo, de algo que não era para acontecer, ou quando vem aquelas inspirações, veio do nada, como eu sou bom, né? É o nosso anjo guardião nos auxiliando nessa encarnação, para que nós possamos levá-la da melhor maneira possível. Então, é um presente da misericórdia divina que nós devemos usar de uma maneira mais efetiva, né, no sentido de nos comunicarmos com ele mais intimamente. Seria mais ou menos essa mensagem que eu gostaria. Mais confiar nele, mais do que nós confiamos. Mais do que nós confiamos. Seria mais ou menos isso. Gente, Heraldo, muito obrigado, meu irmão. Eu agradeço, é bom estar contigo. Aceito o meu convite, certo? Certo. E seguramente vamos nos encontrar aí nesses caminhos que a doutrina espírita nos abre, né? E aproveitando, é bom estar com o Jader. Exatamente. A recíproca também é verdadeira. Muito obrigado, Heraldo. Um grande abraço. Não esquece do abraço lá naquele pessoal lá do Fernando Alves. Certo? Gente, e com essa mensagem do Heraldo, eu estou encerrando mais um programa Palavra Espírita, agradecendo mais uma vez a Sociedade Espírita Estudo e Caridade lá de Joaquina, Goods e Cook, Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais, Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso, e Sociedade Espírita Luz e Caridade. Muito obrigado, um abraço e até o nosso
Próximo encontro. Tchau. Programa Palavra Espírita. Oferecimento: Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso. Guzzi Cookie, Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais. Sociedade Espírita Luz e Caridade.